Karcher acabou de lançar uma nova linha de robôs aspiradores completíssimos. Os modelos RCV3 e RCV5 que eu tenho aqui em mãos, eles conseguem mapear sua casa de forma inteligente, passar por obstáculos e te ajudar no dia a dia com várias outras funções. Nesse vídeo, que é feito em parceria com a marca, eu quero te mostrar todos os detalhes de cada um desses modelos para você entender se eles fazem sentido para você. E claro, se gostar, tem links de onde comprar na descrição com um cupom exclusivo para você economizar. Agora roda a vinheta pra gente começar. Antes de falar dos aspiradores robôs, eu quero voltar um pouquinho para trás, porque para quem não conhece, a Karcher é conhecida internacionalmente pelos seus equipamentos de limpeza. Minha primeira experiência com eles foi quando a minha família decidiu comprar uma lavadora de alta pressão e não podia ser de outra marca que nem a Karcher. De lá para cá, eles aumentaram bastante a linha de produtos, com diversos tipos de limpadoras de piso e aspiradores, e a mais nova adição são os aspiradores robôs. A ideia da marca foi então juntar a tecnologia, a conectividade e a praticidade, e esses três pontos eles estão mais do que presentes nesses modelos completos, que são o RCV3 e o RCV5. Como eles estão numa categoria mais alta de aspiradores robô, de cara você já percebe que a construção é bem robusta. A Karcher escolheu a cor branca nos dois modelos, com um acabamento brilhante no topo e fosco nas laterais. Na parte de cima temos uma área circular levantada, que é o sensor LiDAR. Ele consegue calcular com precisão a distância de um objeto, e isso faz com que esse robô aspirador seja mais inteligente. Só para você ter uma noção, com esse sensor, ele não precisa ficar batendo na parede devagarzinho em tentativa e erro. Ele sabe exatamente onde ele está dentro de um recinto. Esse foi o primeiro ponto, a inovação. O segundo, que é conectividade, fica bem claro na hora que percebemos que esses dois modelos contam com um aplicativo e o Wi-Fi para fazer tudo o que é necessário remotamente. E para chegar no terceiro ponto, que é a praticidade, eu preciso começar a falar de cada um deles separadamente. Vamos começar então pelo RCV3. Ele é ideal para quem tem casa com piso frio ou carpetes de fio curto. Ele é um robô grande, ele mede 35 centímetros de diâmetro e tem uma altura de 9,4 centímetros, já considerando a altura do sensor LiDAR, que é um pouco elevado em relação ao corpo dele. O funcionamento desse sensor é o seguinte: ele emite pulsos de luz que atingem objetos e detecta os pulsos que são refletidos de volta. Com essas informações, o sensor mede o intervalo que teve entre o tempo de ida e volta desse pulso e calcula a distância em relação ao objeto. Isso é feito milhares de vezes por segundo. O resultado então é um mapa 3D feito em tempo real do ambiente, com informações precisas. Repara que o sensor ele fica posicionado aqui em cima e que é protegido por esse acabamento plástico. A Karcher até aproveitou para colocar sua marca no acabamento em aço escovado, e eu achei até que ficou elegante. No topo ainda tem um botão duplo de início e o home, que faz ele voltar para a base. Praticidade. Esse acabamento do topo em branco é uma tampa que você abre para ter acesso ao dispenser de pó, que tem capacidade de 120 litros e que vai abrigar a sujeira do seu chão. Esse depósito tem filtro EPA que devolve ar puro para o ambiente. Esse tipo de filtro é comum nos modelos mais completos. Nas laterais você vai conseguir perceber também os sensores anti-queda, que fazem esse cara aqui não cair ao mudar de nível do piso, ou quando eles encontram uma escada, que bloqueia, né? Ele pega e fala assim, não, peraí, aqui eu não posso ir. Esses sensores também diminuem bem o choque com as paredes ou com qualquer outro objeto que ele encontra no caminho. Todos eles ficam protegidos por um plástico um pouco mais fosco. Na parte de baixo ele tem 3 rodas, e eu preciso comentar bem disso, por quê? 2 delas são maiores e contam com amortecimento, e daí essa função é a que serve para ele conseguir subir de um piso para outro, ou até mesmo em um tapete. A diferença máxima entre os pisos, ou entre esse lugar que ele precisa subir, é de 18 milímetros, ou seja, 1,8 centímetros. Se ele precisar mudar da sala para varanda, subir num tapete ou qualquer outra coisa do tipo, tem essa altura máxima que ele vai conseguir fazer. A outra roda menor, ela tem um giro de 360 graus e dá mobilidade para o robô. Ele ainda tem também uma vassourinha que ajuda a recolher a sujeira e levar para a área de sucção, que aliás tem potência de 2.500 Pascal, é uma capacidade bem condizente com o segmento dele. Mas o que eu gostei mesmo na construção foi essa peça aqui. Você acopla ela no aspirador e tem um velcro para segurar o pano, que é de fácil encaixe. É a primeira vez que eu vejo uma solução assim, sem a necessidade de suporte de velcro no próprio aspirador. Você pode adicionar também no tanque de água o produto de limpeza da sua preferência, desde que devidamente diluído e que não espume. E daí o RCV3 vai umedecer e passar pano enquanto aspira.
dia. É uma facilidade bem legal. A Karcher também manda um pano extra na caixa, o que é uma mão na roda. Afinal, tem dias que eu tô lavando um dos panos e o outro continua funcionando ali no equipamento. O próximo passo é falar da aspiração. Dá para controlar tudo pelo celular através do aplicativo Karcher Home Robots, que está disponível para Android e iOS, e a configuração é extremamente simples. Você cria uma conta com seu e-mail, coloca a senha, aceita os termos e pronto, tá funcionando. Depois é só adicionar o seu aspirador ou seus vários aspiradores à conta. No app você vê todas as instruções de como ativar o modo de pareamento, como entrar na rede Wi-Fi e até se conectar. Só lembra que precisa ser uma rede de 2.4 GHz. Tem outras várias configurações também para você personalizar ele no aplicativo, então vale muito a pena configurar por lá. Chegou então a hora de você começar a limpeza. Na primeira vez, em cada recinto ou em cada local, ele vai fazer um tour pela sua casa para identificar os cômodos e criar um mapa virtual, que vai ser muito importante nas outras aspirações. E por quê, tá? Porque a partir desse mapa, você vai poder criar experiências para cada um dos cômodos, como quais devem ser aspirados, quais devem ser esfregados e quais outros não devem nem ser limpos. Dá também para alterar o modo de limpeza, que no início é zigue-zague, você pode escolher o que você quiser. Também dá para definir a potência de aspiração e tem mais opções que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu achei bem bacana a opção de criar cronogramas e ainda ativar o modo não perturbe. Quando ele termina a limpeza, ele volta automaticamente para a base, e tudo isso é questão de praticidade. A Karcher avisa também que a autonomia de uso dele é de 120 minutos, ou 2 horas. E quando a bateria acaba, além de você ser avisado pelo app, ele procura a base para recarregar e depois retorna a limpeza de onde parou, do local onde ele parou. O tempo de recarga é de 230 minutos para ir de 0 a 100%, ou 3 horas e 50 minutos. E antes da gente continuar, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que o robô aspirador chegou para ficar? Se você já tem um, comenta quando que você comprou, que ano que você pegou. E se você não tem, fala que você tá querendo pra eu saber. Eu fico de olho nos comentários e tô bem curioso, então manda aí pra mim. Só que se você já achou esse modelo bom, tem um ainda mais completo, que é o RCV5. O que muda de um pro outro? Primeiro, ele tem o mesmo diâmetro do que o modelo com final 3, mas ele é um pouquinho mais alto, com 9,7 centímetros. O sensor LiDAR também é protegido por esse plástico aqui com topo de aço escovado e que mostra o logo da Karcher. A primeira diferença então que você vai perceber no design é que são 2 botões. Um é de início e o outro é de voltar para a base. A tampa também se abre para dar acesso ao depósito de poeira, que é um pouco diferente do RCV3. Mas o que é mais perceptível mesmo é na lateral dele. A primeira coisa que dá para perceber nesse local é que esse modelo tem um dispenser de água e você pode regular a saída diretamente no aplicativo da Karcher. Ele é fácil de encaixar com apenas um clique e ajuda a dar mais versatilidade para a limpeza. Outra diferença é o conjunto de sensores a laser e câmera que ficam na parte da frente do RCV5 e que conferem mais precisão no mapeamento. É o que a empresa chama de Laser Dual. Isso vai deixar o mapa 3D da sua casa ainda melhor e ele vai entender com maior facilidade as áreas que ele tem que evitar, as paredes virtuais que você criar e tudo mais. Por falar também em melhorar, ele tem o dobro da capacidade de sucção, então ele tem 5.000 Pascal, e isso fazendo quase o mesmo nível de ruído do modelo com final 3. São 70 decibéis para o RCV5 contra 65 do RCV3. Ele também tem uma bateria um pouco maior em números, mas uma autonomia muito semelhante. O que muda é que ele consegue uma limpeza mais intensa graças a essa bateria maior e também a sua capacidade de sucção. Eu citei mais cedo o aplicativo e ele apresenta os mesmos recursos entre esses dois modelos. Esse aqui possui 2 modos, o de água e o de limpeza, e é permitido você regular quando e com qual intensidade usar cada um deles. Outra coisa bacana do aplicativo são os registros de limpeza. Aqui você tem um histórico completo de uso, com tempo gasto, a área higienizada total e ainda os tempos totais de uso, de limpeza, quanto que ele ficou funcionando. O app também salva os mapas e se você quiser começar do zero, pode excluir os salvos. Depois de fazer uma limpeza completa, ele vai ser capaz de criar as zonas de exclusão ou as paredes virtuais. Deixa eu até dar um exemplo para vocês. Se você tem uma área de brinquedo dos seus filhos ou a caminha do seu cachorro e não quer que ele passe por ela, daí você vai e cria essa área para ele não passar e funciona muito bem, tá? Experiência própria. Outra coisa muito bacana do aplicativo é a aba de manutenção. Como ele vem com acessórios como as vassourinhas, as escovas e filtros, ele dá uma estimativa de tempo necessário para a troca. Colocou um novo, é só redefinir no aplicativo e ele reinicia a contagem. No app você também recebe as atualizações de firmware, mas o grande diferencial desse robô é a presença de inteligência artificial.
E sabe como que ela funciona? A gente sempre cita nos nossos vídeos de robô aspirador que é importante preparar o ambiente, tirando objetos do meio do caminho que podem atrapalhar. Mas vamos supor que você esqueceu, você só pegou, ligou, deixou ele lá rodando. A inteligência artificial, trabalhando em conjunto com as câmeras e os sensores a laser, entende que você pode ter deixado objetos no caminho, como sapatos, meias e cabos, e desvia automaticamente deles. Ela também consegue desviar de cadeiras, que você não consegue tirar sempre. E olha, eu adorei isso. Um cabo pode atrapalhar bastante o trabalho de um robô aspirador, e daí você não precisa mais se preocupar. Para quem tem tapetes, ele também tem um modo específico para isso, que dá um reforço na potência. Mas como tapetes de fio longo podem não ser bons para um aspirador, você pode também evitar que o RCV5 passe por eles. Ativando a função, os tapetes aparecem no mapa da sua casa. É muito legal tudo isso que ele tem. Bem, esses são os Karcher RCV3 e RCV5. Esses dois equipamentos são muito interessantes. O primeiro porque já conta com a presença do sensor LiDAR, que oferece mais precisão e diminui a dependência de você ficar ali de olho nele. Mas o segundo trouxe algumas tecnologias que a gente ainda não tinha visto antes. É muito legal ter um modo específico para tapetes, que é um grande diferencial, assim como a opção de reconhecimento de objetos com a ajuda de inteligência artificial, e tudo com o apoio do app. Isso combinado, claro, com um design bem sóbrio e elegante. É claro que esses são modelos topos de linha, e daí tem um cupom exclusivo para vocês aqui embaixo na descrição para conseguir pegar com um pouco de desconto. Se você gostou, não esquece de dar um like, de se inscrever por aqui e, claro, deixar um comentário com a sua opinião, que eu sempre tô de olho. Com isso eu me despeço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, até mais!